Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, vou fazer a correção das atividades que eu deixei na última aula. Número 1. A cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-colombiano, desenvolveu na região que hoje corresponde a... Vamos lembrar, gente, que a cultura maia ela é uma cultura que se desenvolveu na Mesoamérica. A Mesoamérica ela corresponde ali à região da América Central. Então, letra A, Uruguai, Argentina e sul do Chile. Só por ter Uruguai aqui, Argentina e sul do Chile, não. Paraguai e Bolívia, também não, já pode descartar. Brasil e Venezuela, também não. Norte da Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sudeste do México. É a nossa resposta. Número 2. A civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde a... Também a civilização asteca desenvolveu-se ali na região da Mesoamérica, que corresponde à região da América Central. Então, ao Peru, não. Ao litoral pacífico dos Estados Unidos, não. Ao Caribe, não. Ao México. Sobre a civilização dos Olmecas, cite as suas principais características. A maioria da população olmeca vivia no campo. Nos centros cerimoniais estavam a elite formada por sacerdotes e chefes olmecas. Os olmecas construíram centros cerimoniais com altares de pedra para cultuar seus deuses. Os sacerdotes e chefes olmecas tinham conhecimentos de astronomia, calculavam a duração do ano e do mês com base no movimento da lua. Ou seja, eles conseguiam verificar também, gente, sobre o melhor período, né, para o plantio, para a produção agrícola, através da observação destes fenômenos. Sobre os povos de Teotihuacan, cite as suas principais características. Era uma cidade planificada. O que quer dizer isso? Era uma cidade planejada, né, com um objetivo, com um fim. A sociedade era comandada por sacerdotes, guerreiros, mercadores e funcionários administrativos. Cultuavam o deus Tlaloc, que é o deus das águas e o deus da chuva, e o fim desta civilização aconteceu depois dos anos 650, quando a cidade foi incendiada. Acredita-se, né, que a cidade tenha sido incendiada quando os camponeses se revoltaram em função da cobrança de impostos. Número 5. Como eram os povos da América Nativa? Eram povos inicialmente nômades, né, e que foram se sedentarizando. Desenvolveram distintos modos de vida e técnicas de sobrevivência. Fizeram descobertas na agricultura, na domesticação de animais e no uso de ervas para a cura de doenças. Desenvolveram a cerâmica, construções e organizações sociais. Ou seja, esses povos eles foram se sedentarizando, foram se desenvolvendo, se organizando socialmente, a população foi aumentando, foi dando origem às cidades, que deu origem aos impérios, aos reinos, às grandes civilizações. Finalizamos, gente, a nossa correção. Nós vamos dar continuidade à matéria agora de uma forma um pouquinho diferente, direto do livro de vocês. Então, deem uma pausa aí na videoaula e peguem o livro para vocês conseguirem acompanhar, a partir da página 60 e 62. Nós estudamos na última aula, né, sobre as civilizações da Mesoamérica, da região ali da América Central. Agora nós vamos estudar sobre as civilizações que se desenvolveram na região na região dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes. Nós sabemos, né, gente, que, como eu já falei, né, que o desenvolvimento agrícola ele foi extremamente importante para a sedentarização desses povos. Aqui na América do Sul, o desenvolvimento agrícola ele ocorreu a partir do ano 2000 a.C., ao longo dos vales e rios que desciam dos Andes. Lembra, gente, que os vales dos rios, né, nos leitos dos rios, onde os solos eles são mais férteis.
é onde os solos permitem maior desenvolvimento da agricultura. É uma agricultura mais farta, né, uma produção mais farta. Nessas regiões, como a gente pode ver aqui no mapa, compreende os atuais territórios do Chile, Bolívia, Peru e Brasil. Alguns povos, né, alguns primeiros grandes estados se instalaram nessa região durante os séculos IV a século XV. Esses povos essas civilizações são Mochica, Lima e Nazca. Os primeiros impérios eles vão se desenvolver entre os anos 600 e 1000. Então, os primeiros impérios vão se desenvolver entre os anos de 600 e 1000, com destaque para o Império de Tiahuanaco, o Império de Huari, e vão existir alguns reinos, como o reino de Shimu. O reino Shimu, gente, tem uma característica interessante. Ele não vai ser um reino único. Ele vai se dividir em estados independentes. Ele vai ser formado por estados independentes. O que quer dizer isso? São estados independentes que possuem a sua autonomia, o seu próprio governante. Aqui neste mapa a gente consegue identificar onde que estes reinos, onde que essas civilizações, né, elas se desenvolveram. Vamos falar um pouquinho agora do Império Inca. O Império Inca, gente, ele se desenvolveu, né, na região que hoje compreende a região do Peru, como a gente pode ver. E ele se formou, né, a partir de 1438. Como que esse império ele vai se formar? Perto do ano de 1200, ao sul do atual Peru, o povo Quichua vai fundar uma pequena aldeia rural. Essa aldeia rural vai crescer e vai dar origem à cidade de Cusco. Sob o comando do imperador Pachacuti Inca, Cusco vai se tornar um grande centro administrativo. Então, Cusco vai se tornar um grande centro administrativo e vai passar a dominar as regiões vizinhas. A partir daí, dessa expansão territorial, dessa organização administrativa, vai surgir o Império Inca. Uma coisa interessante, gente, sobre a dominação dessas regiões vizinhas. Os chefes, né, desses povos conquistados, eles eram presos, levados para Cusco. Em Cusco, eles aprendiam a história inca, eles aprendiam seus valores, sua língua, seus costumes e seus conhecimentos administrativos. Depois que eles passavam por toda essa aprendizagem, eles retornavam para os seus locais de origem e pagavam impostos ao imperador Cusco, ao imperador Inca. A organização social. A organização social dos Incas, gente, vai ser hierarquizada, vai ser uma hierarquia rígida. Na base, no topo dessa sociedade, vai estar o imperador. Na posição mais elevada vai estar o imperador Inca, que vai ser seguido por seus parentes e por seus funcionários. Os funcionários, gente, eles se chamam curacas, tá? Os funcionários do imperador chamam-se curacas. Na base dessa sociedade vão estar os camponeses, que vão viver em pequenas aldeias chamadas de ailus. Só retornando aqui, gente, a essa sociedade, essa posição social aqui, que esses parentes vão formar a aristocracia, né, desta sociedade, a elite desta sociedade, e que estes grupos, né, embora eles sejam em menor quantidade, a população seja menor, eles vão concentrar o máximo de poder e riqueza. Então, a população maior, que são os camponeses, vai ter menos poder e menor riqueza. Estes camponeses, eles vão viver em pequenas aldeias chamadas de ailus. As famílias, gente, que recebem os lotes, elas vão receber essas terras para cultivar de acordo com o tamanho da sua família, né? De acordo com o número de integrantes, com a quantidade de pessoas que formam essa família.
Cada Ailu era comandado por um curaca, lembrando que o curaca, ele é o funcionário do imperador. O curaca, ele é encarregado, né, de distribuir essas terras e de fazer a cobrança dos impostos também. Então, o curaca, ele vai organizar as atividades da comunidade e receber os tributos devidos ao imperador. Esses tributos, eles se chamam mita, que são pagos em gêneros e em trabalho. Na Ilu, gente, também vão ter as terras comunais. As terras comunais são aquelas comuns a todos. Nessas terras comunais vão trabalhar homens responsáveis pelo sustento dos anciãos, dos inválidos e do próprio curaca. Então, o sustento dos curacas é produzido nas terras comunais. Para administrar todo o reino, que era muito extenso, vão ser construídas estradas com mais de 25 mil quilômetros de extensão. Os incas, eles não vão ter conhecimento da roda, então as suas viagens serão todas a pé. E os animais que eles possuem vão ser utilizados apenas no transporte de carga. Eles não vão usar esses animais para o transporte de pessoas. O sistema de correio, ele era rápido, né? Compostos a cada 2 quilômetros, o que vai permitir uma comunicação ágil entre todas as províncias e Cusco. A administração imperial contava ainda, gente, com centros fortificados e depósitos de alimento. Este depósito de alimento é extremamente importante, gente, por conta das características climáticas da região. Então, era necessário armazenar alimento. Para fazer o registro de informações como controle de estoques, né, e controlar os estoques e outros bens do império, eles usavam um instrumento que se chamava quipo. O quipo, ele é um instrumento formado por várias cordas, e nestas cordas é dado um nó de vários tamanhos diferentes. Cada nó nessa corda vai representar uma informação, vai representar uma mensagem. A base da economia era a agricultura, né? Eles cultivavam mais de 40 tipos de vegetais e também criavam a lhama para obter couro, carne, lã e estrume para adubação. Esse adubo, gente, ele era usado também através dos dejetos, né, e restos de milhares de aves marinhas. Esse adubo, ele era chamado de gamo. Os incas, eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses, mas o principal que eles cultuavam era o deus Inti, do sol, o deus Sol. Ele é considerado o antepassado da família imperial. Outras divindades também eram cultuadas, como a lua, o trovão, a terra, o mar, as estrelas e Viracocha. Viracocha, considerado o criador do universo. Os incas acreditavam que Viracocha era capaz de fazer brotar água das rochas. A água, ela foi extremamente importante para essa civilização, gente. Inclusive, eles desenvolveram técnicas de irrigação que foram fundamentais para a sua sobrevivência. A gente tem que lembrar que essa região dos Andes é uma região montanhosa. E para desenvolver a agricultura, eles precisavam criar métodos, né, para irrigar essa produção e para produzir também, né, para plantar os produtos. Então, eles faziam essa plantação em forma de terraceamento, que é uma forma de produção agrícola em regiões montanhosas. Vamos conhecer um pouquinho algumas paisagens da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, gente, é uma cadeia montanhosa que se formou há milhares de anos, há milhões de anos. A gente tem que lembrar, para entender esse processo, que a crosta terrestre ela é composta por uma série de placas que se movimentam, placas que não são estáticas, se movimentam por conta do núcleo da Terra. Essas placas tectônicas, gente, elas realizam movimentos distintos, mas a formação da Cordilheira dos Andes se deu em ocorrência do movimento convergente.
O movimento convergente é onde há o encontro de duas placas. Vamos entender neste desenho aqui. A placa de Nazca, ela é uma placa oceânica. Então, ela é uma placa mais pesada, formada por rochas mais pesadas, ela é mais densa. A placa sul-americana é menos densa. Então, o que, que vai acontecer? A placa de Nazca vai mergulhar sobre a placa sul-americana e vai haver o enrugamento na costa da placa sul-americana, né? E esse enrugamento é o que vai dar origem à Cordilheira dos Andes. Mas esse processo, gente, ele não vai formar só a cordilheira. Percebam que quando a placa de Nazca ela mergulha sobre a placa sul-americana, ela vai se fundir com o manto. E essa parte que está fundindo com o manto vai subir para a superfície. Vai subir para a superfície dos Andes e vai formar grandes vulcões. Por isso, essa região aqui é uma região de intensa atividade sísmica também. Essa Cordilheira dos Andes, então, vai ser o resultado de um processo que durou milhões de anos, né? É uma cordilheira com 8 mil quilômetros de extensão, que vai da Venezuela até a Patagônia. Essa região, pessoal, ela possui uma variedade enorme de paisagens. Nós vamos conhecer algumas agora. O lago formado pelo degelo da geleira Pastoruri, na Cordilheira Branca, Parque Nacional de Huascarán. Gigantescas geleiras formadas durante o período glacial mais recente, 12 mil a 15 mil anos atrás, moldaram as paisagens mais atuais na região dos Andes. As geleiras andinas fornecem toneladas de água para milhões de pessoas na América do Sul. Em La Paz, Bolívia, por exemplo, as geleiras são responsáveis por até 15% do abastecimento de água. Contudo, pesquisadores afirmam que as geleiras andinas estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, pois observam que o degelo vem ocorrendo em toda a região. Se as temperaturas elas estão aumentando, as geleiras vão degelar mais rápido, né? Então, com esse degelo mais rápido, gente, pode ocorrer alagamentos, né, de algumas regiões, e futuramente pode ser que falte água, né? Se a água vem da geleira, e essa geleira ela vai derreter mais rápido. O Lago Titicaca é um dos lagos, gente, mais altos do mundo em relação ao nível do mar. E ele é o maior lago da América do Sul em volume de água. Ele possui 41 ilhas, algumas bem povoadas, inclusive, e possui grande variação de temperatura durante o ano todo. O deserto do Atacama. O deserto do Atacama, ele localiza-se entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Neste mapa aqui dá para ver melhor a sua localização. O deserto, gente, ele vai sofrer com uma mudança de temperatura muito brusca. Essa mudança de temperatura em menos de 24 horas. A temperatura ela pode variar de 40 graus Celsius até marcas negativas. Por que que isso acontece? Vamos analisar a situação climática do deserto, né? Deserto é uma região que chove muito pouco, muito pouco. Então, a umidade do ar é extremamente baixa. Então, durante o dia, quando tem sol, não tem umidade para reter calor. Então, a temperatura ela fica extremamente alta durante o dia e de noite ela fica extremamente fria, porque não tem umidade suficiente para reter calor e manter a temperatura dessa região. Por isso que há essa mudança brusca de temperatura. O deserto do Atacama tem ainda vulcões e geysers. Geysers são nascentes ou fontes termal que ejetam vapor e água quente periodicamente, em função, inclusive, gente, da formação de vulcões, tá? Vulcão Cotopaxi, em foto de 2017. Dezenas de vulcões fazem parte da paisagem andina. É o caso do vulcão Cotopaxi, um dos mais altos do mundo.
localizado na capital do Equador, no Quito. Este mapa é o mapa físico, né, da América do Sul. De acordo com a legenda, a gente pode perceber quais são as maiores altitudes, onde que estão as maiores altitudes, né, e as menores altitudes. Geralmente, as menores altitudes, gente, elas estão nas planícies, tá? São regiões mais aplainadas, são regiões mais baixas. Observem a formação da Cordilheira dos Andes, desde a Venezuela até a Patagônia. Gente, vamos finalizar por aqui essa aula. Façam, por favor, este número 1 e número 2 da página 65. Estudem novamente o conteúdo, façam anotações no caderno, tá, pessoal? Tem muito detalhe essa matéria, muito detalhe. E para fixar melhor o conteúdo, só fazendo anotação. Além destes 2 exercícios aqui, tem outros para vocês fazerem. São atividades complementares, tá bem? Para entender melhor sobre essa civilização inca. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.